Sétimo ano, bem-vindo à nossa aula sobre raiz quadrada exata de números racionais com a prof. Dilcleia. Vem comigo! A nossa aula, então, sobre raiz quadrada, lembrando, ó, mesmo que não tenha o númerozinho aqui, neste lugar, a gente lê como raiz quadrada, certo? Que representa o número 2. Esse número, dentro desse formato, nós chamamos de índice da raiz. O 0,36 nós chamamos de radicando. E o resultado desta raiz quadrada do 0,36, que é o 0,6, nós chamamos de raiz. Temos também, gente, o símbolo, ó. O símbolozinho de raiz, né? Nós chamamos de radical. Então, vamos lá. O que nós temos agora? Nós estamos vendo na aula de hoje raiz quadrada exata de números racionais. Na raiz quadrada exata de números racionais, nós primeiro extraímos separadamente a raiz do numerador e do denominador, quando o número racional for o número fracionário, certo? Então, nesse número fracionário, ele pode estar neste formatinho aqui, ó, gente. A prof trouxe dois exemplos para ser resolvido aqui com vocês. Eu quero saber quanto que é a raiz quadrada de 16/49. Como que nós fazemos? Separa, né? A prof escreveu ali em cima, ó, você separa. Você vai fazer a raiz quadrada do 16 e vai fazer a raiz quadrada do 49. Quanto é a raiz quadrada do 16? 4. Por que mesmo? Porque 4 vezes 4 dá 16. E quanto é a raiz quadrada do 49? É 7, porque 7 vezes 7 é 49. Agora, olha esse outro exemplo. Raiz quadrada de 64/225. Separa. Faço a raiz quadrada do 64, faço a raiz quadrada do 225. Quanto que é a raiz quadrada de 64? Essa vocês já sabem, anda tabuada, é 8. Agora, do 225 tem que pensar um pouquinho. E o número 225, como ele é maior do que o número 100, que tem raiz exata, você já sabe, vai ser maior que 100. Que número que é esse? É 15. Porque 15 vezes o 15 vai dar o 225, tá? Continuando os nossos exemplos. Agora, gente, os números racionais negativos não têm raiz quadrada em Q. O que é a mesma letrinha Q? Conjunto dos números racionais. O que acontece, gente, ó? Dentro da raiz, tá vendo? Aqui dentro, ó. Esse valor negativo, eu não consigo determinar a raiz dentro do conjunto Q, por ser negativo. Então, eu posso só dizer simplesmente assim, ó, isso daqui não pertence ao conjunto Q. Não é que ele não exista para sempre, tá bom? Vamos outro exemplo, ó. Raiz quadrada de menos 16/25. Número negativo. Número negativo não pertence no conjunto dos números racionais, que é a letrinha Q, beleza? Por que mesmo, gente? Porque a raiz quadrada, ela é a operação inversa da potenciação. E na potenciação, qualquer número negativo elevado a 2 será sempre positivo, certo? Vamos continuando a nossa aulinha, ó. E agora a prof trouxe alguns exemplos, ó. Raiz quadrada. Vamos lá. Eu quero calcular a raiz quadrada de 1/4. O que eu vou fazer? Eu vou separar. Eu vou colocar a raiz quadrada do 1, vou colocar a raiz quadrada do 4. Quanto que é a raiz quadrada do 1? É 1. Quanto que é a raiz quadrada do 4? É 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Quanto é a raiz quadrada de menos 36/81? Ah, do 36 é 6. Opa, mas eu tenho sinal menos. Então, isso daqui não
consigo resolver, gente, dentro do conjunto dos números racionais, tá? Você pode escrever que não existe, não temos. Outro exemplo, ó, menos raiz quadrada de 9,25. Agora, cuidar. Esse sinal menos não está dentro da raiz, ó, gente. Está fora. O que se faz com esse sinal de menos? Você repete e resolve a raiz separadamente. Quanto é a raiz quadrada do 9? Ah, prof, eu já sei, é 3. Quanto é a raiz quadrada de 25? Ah, também já sei, é 5. Ótimo, perfeito. Então, tá vendo a diferença? Sinalzinho dentro da raiz, não temos. Sinalzinho fora da raiz, você repete esse sinalzinho. E daí resolve a própria raiz. Beleza? Vamos lá. Calculando algumas raízes quadradas, ó. Tá? Ó, o sinalzinho fora. O que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui fora. Quanto é a raiz quadrada de 121, 196 avos? Pensa ele separadamente. Você vai pensar 121 e você vai pensar 196. Quanto é a raiz quadrada do 121? A raiz quadrada de 121 é 11. Por quê? 11 vezes 11 é 121. E 196? É 14. Porque 14 vezes o 14 dá 196. Nessa, esse menos aqui eu iria repetir. No entanto, o menos aqui dentro, ó, esse menos aqui, ele vai até fazer uma marcação, ó. Este menos aqui dentro, gente, não me permite resolver. Ela não tem, eu coloco assim que ela não pertence ao conjunto dos números racionais. E agora, a prof trouxe os mesmos números no outro exemplo, tá vendo? Qual a diferença dessa raiz para essa? Não tem o sinal negativo aqui dentro. Portanto, eu resolvo a raiz quadrada do 81 e resolvo a raiz quadrada do número 100. Quanto é a raiz quadrada de 81? 81 é 9, pois 9 vezes 9 é 81. E do 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Ok? Facinho? Continuando. Agora, jeito da prof. Dilcleia. Desculpe aqui, gente. Vamos lá? O jeito da prof. Dilcleia ensinar a raiz, eu gosto que os alunos saibam as raízes. Quase, não é que você vai decorar, mas coisas pelo menos para você não fazer um chute tão lá para o espaço. Quanto que é a raiz quadrada do 100? É 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Quanto é a raiz quadrada do 400? Ah, é 20, prof. Pois 20 vezes 20 é 400. Quanto é a raiz quadrada do 900? É 30. Por quê? 30 vezes 30 é 900. Observe uma sequência, ó. 10, 20, 30, 40. Sequência das dezenas, certo? Inteiras. Então, que número eu tenho que colocar dentro da raiz para que a raiz quadrada de alguém seja 40? Essas são as contas mais simples que tem. Você não precisa ficar imaginando nada. Você faz este 40 vezes o 40. E quanto que é 40 vezes 40? 4 vezes 4 é 16. Então, vai ficar 1.600. É só repetir os dois zeros. Então, aqui dentro, 1.600. Raiz quadrada de alguém é 50. Simples também. 50 vezes 50. E já escutei a resposta, ó. 5 vezes 5 é 25. Um zero desse, um zero daquele outro 50. 2.500. Aqui dentro, vou colocar o número 2.500. Por que a prof trouxe isso daqui para vocês lembrarem? Porque agora eu quero que vocês encontrem a raiz quadrada do 4,41. O que você vai fazer? É o jeitinho da prof. Dilcleia ensinar. Ó. Você pensa esse número sem a vírgula, tá? Pense ele sem a vírgula. Pensa número 441. Daí esse 441, vamos voltar à nossa folha. 441. Ele fica no meio do 100 e do 400? Não. 441 fica no meio do 400 e 900? Sim.
Portanto, a resposta tem que ser no meio ou entre o 20 e o 30. Nós podemos e devemos escrever isso aqui, ó. O 441 é um número que fica entre, né, o 400 e o 900. Portanto, a raiz desse número ficará entre 20 e 30. Gente, pensa bem, ó. Números que são maiores, ó, ele fica aqui no meio, certo? Então, eu posso colocar assim, que a raiz do 441 é qualquer número maior que 20, menor que 30. Quais são números maiores que 20? O 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, número 27, número 28 e número 29. Bem, e agora? Qual número que eu vou tentar a multiplicação? Sejam espertos, gente, vocês já sabem tabuada. Se eu multiplicar 21 vezes 21, o meu número termina com o número 1, que é o meu interesse. Então, eu tento esse número. 21 vezes 21. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Essa multiplicação, 2 mais 2 dá 4. Cheguei, gente, no número que eu preciso. Portanto, o 21 é o correto. Por que eu nem tentaria o 22? Porque 22 vezes 22 vai terminar com o número 4, que não é o meu interesse. Então, eu descobri que a raiz quadrada de 441 é 21. Agora, vamos pensar no nosso número aqui, ó. Eu quero a raiz quadrada de 4,41. Se 441 é 21, 4,41 não pode ser números diferentes do que o 2 e o 1, gente. Tem que aparecer. O que vai acontecer aqui é ter vírgula. Uma dica da prof é assim, ó. Se aqui dentro você tem 2 algarismos, após a vírgula, aqui fora sempre terá a metade dessa quantidade, tá? Então, vamos limpar esse negócio aqui. Ficou assim, ó. Raiz quadrada de 4,41 é 2,1. Porque 2,1 vezes 2,1 é o 4,41, tá? Agora, a prof vai trazer algumas outras raízes ainda, ó. Raiz quadrada de números decimais. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 0,49. Quanto é 0,49? Pensa o número sem a vírgula. Pensou? Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. Então, a resposta ficará 0,7. Tá? Outra coisa que agora eu tenho que fazer. Deixa eu escrever assim, ó. Então, deu 0,7. 0,0016. Ui, quantos zeros, né? Tire todos esses zeros. Pense só o 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. Lá na folha anterior, a prof disse, ó. Quantas casas decimais, gente? 1, 2, 3, 4. Qual é a metade de 4? 2 casas decimais. Então, a tua resposta será 0,04, porque o 4 vezes 4 te dá 16. E nesta, ó, 0,00009, tire todos os zeros. Número 9, você sabe a raiz do número 9? É 3. Então, a tua resposta aqui terá que ficar 0,03. Porque a hora que eu multiplicar 0,03, que tem 2 casas decimais, na multiplicação, eu vou chegar nesse 0,0009, tá? E agora aqui algumas expressões, ó. Nós vamos resolver. Raiz quadrada de 4 nonos menos 2 terços elevado a 2, tá? Então, vamos ver o que eu vou resolver nas expressões? Primeiro, raízes e potência. Quanto que é a raiz quadrada desse 4 nonos? A raiz quadrada do 4 é 2, a raiz quadrada do 9 é 3. 2 terços ao quadrado, 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 3, 3 vezes 3 dá 9. Fazer uma conta de subtração com números fracionários, tira-se mínimo múltiplo comum. Entre 9 e 3 é 9. O que eu faço com isso? Divide aqui embaixo, multiplica lá em cima. 9 dividido por 3 dá 3.
3 vezes o 2 dá 6. 9 dividido por 9 é 1, 1 vezes 4, 4. 6 menos 4 é 2 nonos. Fração 2 nonos eu não consigo simplificar e vai ficar nesta forma. Outra expressão, raiz quadrada de 9/16 mais 2 elevado a menos 1. Então, vamos ver. Raiz quadrada do 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Mais 2 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, ó, você deve inverter a base para torná-lo positivo. Então, só isso daqui, ó, resolvendo ele aqui do ladinho, ó, você ficaria, o inverso de 2 inteiros é 1/2. Este 1/2 elevado a 1 positivo vai ficar 1/2. Agora, eu tenho uma soma de frações. Somar frações também, os denominadores devem ser iguais. Como eles não são iguais, eu vou tirar mínimo múltiplo comum. MMC entre 2 e o 4 é 4. MMC divide por 4. 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. E vou repetir este número, 4. Beleza, gente? Compreendido? Então, vamos lá. E até a próxima videoaula. Bye, bye!